Olá, sejam bem-vindos ao estudo do livro Os Mensageiros, estudo realizado por Vera Pontes, neste canal chamado Estudando o Espiritismo. Sei que vocês já acompanham este estudo, mas só relembrar que nestes primeiros capítulos de Os Mensageiros são apresentados temas como a continuidade da vida após a morte, a comunicação entre os planos físico e espiritual, a importância dos laços afetivos, a comunicação entre os planos físico e espiritual, a importância dos laços afetivos, o aprendizado contínuo e a busca do aprimoramento moral como caminho para o progresso espiritual. Para reafirmar o propósito desses espíritos comprometidos em Os Mensageiros, uma das premissas centrais é a reflexão sobre as atitudes dos médiuns no plano físico e as consequências dessas atitudes, tanto para os próprios médiuns quanto para os seres aos quais deveriam ajudar. Ao longo da narrativa, vemos como as atitudes negligentes, egoístas e desequilibradas dos médiuns pode gerar consequências negativas tanto para si mesmo quanto para aqueles que buscam auxiliar espiritualmente. Essas atitudes podem criar obstáculos para a comunicação e para o desenvolvimento espiritual, além de potencialmente prejudicar os destinatários das mensagens ou orientações mediúnicas. Por exemplo, a falta de preparo moral e ético do médium pode atrair espíritos perturbados ou mal intencionados, dificultando o trabalho dos espíritos benfeitores e aumentando os riscos de interferências negativas. Além disso, a irresponsabilidade ou a falta de discernimento dos médiuns pode levar à interpretação distorcida ou equivocada das mensagens espirituais, causando confusão ou até mesmo prejudicando a vida das pessoas envolvidas. Portanto, uma das principais mensagens de Os Mensageiros é a importância da responsabilidade, do comprometimento e do desenvolvimento moral dos médiuns, destacando como suas atitudes no plano físico podem influenciar diretamente nos resultados e nas consequências de sua mediunidade. Então, vamos continuar o nosso estudo, conhecer um pouco mais sobre o centro de comunicação e a importância do preparo dos médios nesses centros. Bom estudo e vamos lá. Capítulo 5. Ouvindo instruções. Hoje, me explicou o nosso orientador, dirigindo-se a Vicente de maneira particular, teremos a palavra de Telésforo, antigo lidador da comunicação, que pediu a presença de todos os aprendizes do trabalho de intercâmbio entre nós e os irmãos encarnados. Sentamo-nos confortavelmente, aguardando por nossa vez. Daí a minutos, Telésforo penetrava no recinto, sob harmoniosas vibrações de simpatia geral. Aniceto e outros instrutores instalarão-se ao lado dele, em torno da mesa nobre, onde se localizava a direção da assembleia. Em um grande salão Aniceto, um anfitrião acolhedor, espera por um grupo de assistentes, incluindo André e Vicente.
O salão está cheio de homens e mulheres de diversas idades, todos demonstrando expectativa e interesse pelo que está por vir. O orientador, Aniceto, explica que o propósito da reunião é ouvir Telésforo, um antigo líder na área da comunicação, que pediu a presença de todos os aprendizes do trabalho de intercâmbio entre o plano espiritual e os irmãos encarnados. Todos se acomodam confortavelmente, aguardando pela vez de Telésforo falar. Quando Telésforo entra no recinto, é recebido com vibrações de simpatia por parte dos presentes. Ele se junta a Aniceto e outros instrutores ao redor de uma mesa nobre, onde a direção da Assembleia está localizada. Após cumprimentar a grande assistência e encorajá-los a se dedicarem aos trabalhos redentores, Telésforo aborda o tema principal que o levou até ali, as necessidades da representação da colônia espiritual nos trabalhos terrestres. Essa cena retrata um ambiente de aprendizado e colaboração entre o plano espiritual e o mundo terreno. Telésforo, com autoridade e sem afetação, lidera a discussão sobre como os espíritos podem melhor servir e auxiliar aqueles que ainda estão encarnados, enfatizando a importância do trabalho conjunto para promover o bem e a evolução espiritual. No encontro são discutidas as dificuldades enfrentadas pelos espíritos no plano espiritual em relação ao auxílio aos seres encarnados na Terra. Há uma diversidade de companheiros presentes, incluindo aqueles que falharam em suas missões mediúnicas e de doutrinação, bem como outros que estão se preparando para enfrentar provas semelhantes. É destacada a importância da tarefa de comunicação entre os planos espiritual e terreno, com o objetivo de ajudar aqueles que estão enfrentando desafios profundos e transformações significativas no planeta. Os espíritos reconhecem a necessidade de disseminar novos ensinamentos e preparar aqueles que habitam a colônia espiritual para os esforços e realizações do presente e do futuro. No primeiro momento se discute a relação dos espíritos com as diferentes correntes religiosas e espiritualistas presentes na Terra. É mencionada a Reforma Luterana. A Reforma Luterana foi um movimento religioso liderado por Martinho Lutero no século XVI na Europa, especialmente na Alemanha. Esse movimento teve um impacto profundo na história da Igreja cristã e na sociedade europeia, dando origem ao ramo protestante do cristianismo e suas variações, que buscam a colaboração amistosa dos espíritos, mesmo que haja correntes espiritualistas que os critiquem por quererem uma mudança instantânea e imediata na natureza humana, sem um processo gradual de aperfeiçoamento. Eles também reconhecem a diversidade de religiões, como o catolicismo romano, o protestantismo e as escolas espiritualistas, e valorizam todas elas. No entanto, eles ficam tristes com a falta de compreensão de algumas pessoas em relação à evolução espiritual, especialmente líderes religiosos que ainda ensinam sobre castigos eternos em vez de promoverem o autoconhecimento e a responsabilidade pessoal. No entanto, os espíritos lamentam que muitos sacerdotes e intérpretes religiosos não compreendam que o espírito da revelação é progressivo e evolui junto com a alma humana. Eles observam que algumas igrejas ainda pregam a crença nos tormentos eternos, em vez de promover a certeza de que cada indivíduo cria seu próprio inferno por meio de suas ações. Telésforo, interrompendo a lição, ressalta a importância de se comprometer com o serviço espiritual de coração aberto e boa vontade, sem perder tempo com discussões ou busca por recompensas pessoais. Ele enfatiza que na comunicação divina não há espaço para desperdício de tempo ou experimentação prejudicial, e que é crucial ter servidores dedicados e comprometidos. No entanto, os espíritos lamentam que muitos sacerdotes e intérpretes religiosos não compreendam que o espírito da revelação é progressivo e evolui junto com a alma humana. Eles observam que algumas igrejas ainda pregam a crença nos tormentos eternos, em vez de promover a certeza de que cada indivíduo cria seu próprio inferno por meio de suas ações. Apesar das divergências e incompreensões, os espíritos afirmam que não podem perder tempo discutindo a teimosia alheia, pois têm serviços complexos e importantes a realizar. Eles destacam que a humanidade terrena está se aproximando cada vez mais das esferas invisíveis, mas a maioria das pessoas não está preparada para os desafios evolutivos atuais, o que leva a conflitos angustiantes na sociedade humana. A reação dos ouvintes, expressando surpresa, sugere que as palavras de Telésforo causaram um impacto significativo, possivelmente desafiando suas noções preconcebidas sobre o serviço espiritual. Fim do capítulo 5. Ok, pessoal, chegamos mais ao final de um capítulo. Espero vocês para o próximo capítulo, que será o capítulo
6 advertências profundas, onde Telésforo vai continuar com suas explanações a respeito das necessidades dos servidores interagirem na escola evangélica da renúncia. Até lá!